Tá? Vamos começar a gravação, então. Ok, João? Já foi. Já começou. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou Fátima Aparecida Ribeiro, do Núcleo Viva Paz, do Grupo de Vigilância Epidemiológica, junto com o nosso grupo, né, que agrega a gente no Núcleo Viva Paz, promotores deste evento. Então, hoje, com muita alegria, recebo nossos convidados, né, de um tema tão caro para nós, que nosso desejo é que ele permeie muito esse próximo ano, a educação para a paz, podendo fazer essas conexões, né? Então, bem-vindo a todos, bem-vindo aqui quem está conosco aqui nessa sala virtual, os que vão chegar daqui a pouco. Muita alegria também, que, né, nós temos homenageado bastante Paulo Freire essa semana, por conta dos 100 anos de Paulo Freire. Tá ok? Débora? Boa tarde a todos. Com muita alegria, né, que a gente inicia a nossa tarde. Agradeço o aceite do convite da Daniela, que é a nossa parceira aqui do Núcleo Viva Paz, da Águida, do professor Ney, né? Agradeço ter aceito o convite, agradeço os demais participantes, né? E assim, essa semana está sendo, esses 12 dias, né, estão sendo desafiadores para nós, mas assim, também estamos tendo muitas devolutivas boas, né, das pessoas que estão aproveitando, e a nossa ideia depois é colocar essas atividades no YouTube, e aí as pessoas podem ver com mais calma, ver em outros momentos, que às vezes esse não acaba não sendo o melhor momento, né, do dia, por conta de horário de serviço, de outras atividades. Então, agora a gente vai iniciar com uma pequena harmonização, como a gente faz sempre, para a gente, né, ir chegando nesse espaço, e logo depois a gente passa a palavra para a Daniela. Fátima? Então, nós temos já como uma prática do Núcleo Viva Paz, começar nossas atividades fazendo uma harmonização. Essa ideia de a gente chegar, né, chegar a esse espaço, trazer para cá a nossa presença, no sentido da gente se conectar, criar um laço aqui de desejos, de aspirações, de inspirações também, né, e a gente poder se abrir também para aquilo, para ouvir nossos convidados, né, que a gente possa aqui, nessa ideia que a gente está trazendo de fazer conexões, né, apreciações de temas que são bastante relevantes para nós. Então, o meu convite a todos vocês, como vocês acharem melhor, com a câmera ou não fechada, de trazer a sua atenção para o seu corpo, em primeiro lugar, colocando o seu corpo de forma ereta, um fiozinho puxando pela cabeça, colocando todas as articulações no lugar, o queixo é colocado em 90 graus com o solo, e nós vamos então fazer um escaneamento do corpo, no sentido do reconhecimento deste corpo, e depois algumas inspirações, respirações conscientes, e fazemos então depois uma pequena leitura, leituras que vão nos aproximando já para o tema de hoje, né, que é educação para a paz, educação socioemocional, os diálogos necessários e possíveis também, tá? Então, começamos trazendo a nossa atenção para o corpo, colocando as articulações de forma bem harmoniosa, mas também bem colocadas, sentadas na cadeira. Então, vamos fazer esse escaneamento do corpo, começando lá nos pés, e a gente aproveita para fazer, colocar a nossa atenção e um carinho na Mãe Terra, nossa casa-mãe, nossa casa comum, e a partir disso a nossa atenção para os nossos pés, identifique pontos de tensão, procure relaxá-los, vai trazendo para as pernas, para a coxa,
procurando colocar toda a sua atenção, trazer também aqui para o abdômen, para a coluna lombar, essa região mais baixa da coluna. Um ponto importante que a gente joga bastante nossas atenções, as nossas tensões do dia a dia. Às vezes, a gente botar nossa atenção nesses pontos, às vezes já são importantes no sentido de relaxar e aliviar dores, trazer para o abdômen, trazendo agora para o peito. Distancia um pouco seus ombros das orelhas e o peito um pouquinho para trás, procurando abrir essa nossa região, a região do coração, né? Uma sede importante de conexões, cada vez mais estudado, entendido, né, como a sede do amor universal. Chegamos então na nossa face, no nosso tronco cefálico, né? Também um importante órgão de recepção, onde estão todos os nossos os principais sentidos, onde a gente faz nossas trocas importantes também com todos os seres. Então, feito esse relaxamento consciente do corpo, mantenha a sua atenção focada. Vamos fazer 3 inspirações pelo nariz, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, procurando fazer um pequeno intervalo entre as duas, cada um no seu tempo, cada vez mais profundo, cada vez mais consciente também, toda a sua atenção. Podemos começar? Ok. Débora? Tá sem som? Eu vou começar de novo, desculpa, esqueci de abrir. Tá sem som. Palavras são janelas ou são paredes. Texto de Ruth Bebermayer. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquelas muralhas de palavras, responda. Eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar, por entre as minhas palavras, os sentimentos que compartilhamos. Agora, então... Obrigada, Débora. Então, esse início, né, a gente tem trazido isso também como uma tecnologia de cuidados com o grupo, convidando vocês própria trazer a nossa atenção para o nosso corpo, ainda que seja por alguns segundos, 1 minuto, ele bastante alivia, né? Cria um ambiente propício e a gente se coloca em harmonia com todos e conosco, sendo bastante produtivo, né? Nos permitindo produzir mais e melhor para aquilo que a gente está se propondo.
Fazendo aqui alguns esclarecimentos, né, como é que esse seminário surge. Então, ele é o 12º, ele surge para nós dentro da nossa área de atuação, que é a vigilância de violência e acidentes, né? Essa ideia de trazer a violência como um agravo importante à saúde, pelo impacto que ele causa na saúde das pessoas, né? E também esse reconhecimento que é um tema complexo, que exige múltiplas atenções, essa ideia de trabalhar intersetorial, que já está sinalizada na Política Nacional de Redução de Morte e Mortalidades por Acidente e Violência, que é um tema, um agravo à saúde, mas que precisa ser trabalhado por todos nós, por todos os setores. Então, foi já sinalizando a necessidade da gente trabalhar de forma intersetorial, multiprofissional, né? Então, esta ideia, foi nessa ideia que nós criamos o Núcleo Viva a Paz, e que, então, convidando pessoas a se agregarem a nós, colocar como parceiros institucionais, muitas vezes temos muitos voluntários, pessoas são importantíssimas nesse trabalho conosco, então a gente tem um agradecimento muito profundo, e também tentando trabalhar essa tecnologia de agregar, de fazer, né, de trabalhar coletivamente, né, como uma sinalização da política, a gente também fazer experimentação. Foi nesse sentido que surgiu o Núcleo Viva a Paz, né? Viva de vigilância e violência, viva de viver a paz. Foi esta ideia que nos animou, né, nesse período. O seminário é uma das atividades que o Núcleo promove, e ele começa sempre no início do ano, quando o grupo se reúne e busca conectar-se com que tema esse tempo nos convoca. Então, esse tema vai reverberar toda a programação, as nossas ações, né? E este ano a gente traz essa ideia muito, né, de ser e agir, né? Da gente conectar, pensar, o sentir e o agir, né? Nessa proposição firme de promover a paz, né? E o que mais nos alegra é saber que a gente não está sozinho. Então, aqui todas as pessoas que estão aqui, né? O professor Ney já esteve aqui conosco, Daniela, nossa parceira, neste seminário, o prazer de conhecer a Águida, aqui, né? Com uma alegria muito grande, e que a gente, desejando futuros conversas entre nós, é esse o nosso desejo, tá? Então, dando sequência à nossa atividade de hoje, vou trazer, então, quem vai fazer a moderação desse diálogo, né, que vai definir aqui com os nossos convidados as regras dessa, a professora Daniela Guedes, né, que é pedagoga, mestre em educação, especialista em gestão de rede para a supervisão de ensino, em ética, valores e saúde na escola. E ela é da diretoria, supervisora da diretoria de ensino de Jacareí, que vai, então, a partir de agora, dar mais uma boas-vindas aos nossos convidados e conduzir os trabalhos. Fique muito à vontade, Daniela, nosso agradecimento por essa parceria, né? Nosso conhecimento já de uns 2 ou 3 anos, eu acho. Que bom que a gente vai se agregando, encontrando parceiros de ideias e de ideais também, que eu acho que é importante. Acho que é assim que a gente constrói. Daniela, muito obrigada, muita gratidão. A palavra é sua. Obrigada, Fátima. Obrigado, Núcleo Viva a Paz, pelo convite, né, por essa parceria tão intensa, tão potente, significativa, para nós também, profissionais, né, da educação, nesse diálogo entre as políticas de atendimento, né, entre os diversos setores também da sociedade. Bom, é um grande prazer estar aqui hoje nesse encontro, né? Vou moderar esse nosso diálogo, né? Tenho certeza que vai ser muito significativo. Nós vamos sair daqui, né, inquietos no sentido de olhar, né, para o nosso dia a dia, né, para as nossas relações, né, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente familiar, em todas, né, suas dimensões, né? Esse também é um sentido muito importante, né? Que esse nosso encontro tenha sentido e significado. Bom, eu também hoje estou conhecendo o professor Ney, então um grande prazer. A Águida,
Já tive a oportunidade de estar junto também, numa parceria aqui, né, conosco na diretoria de ensino. Então, que esse nosso diálogo, né, da tarde seja aí um diálogo mesmo de, né, tessituras, né? Bom, eu vou começar a apresentar a Águida, né? Águida Andréa Ferreira Ribeiro. A Águida, ela é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia escolar e institucional. Ela é instrutora de yoga e atenção plena para crianças e jovens. Ela atua atualmente, né, em escolas particulares, lecionando o projeto de vida para alunos do ensino médio e técnico. Facilita encontros de comunicação não violenta para a equipe de profissionais da educação. Foi assim que nós conhecemos a Águida na diretoria de ensino de Jacareí. E criadora do projeto Em Sala CNV. Então, Águida, muito obrigada por estar aqui conosco. Temos também... Perdão, Águida, perdão. Pode dar um oi para nós, Águida. Oi, não, eu quero dizer que eu que agradeço, estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês e a gente construir esse espaço juntos aqui de reflexão e de apoio, né? Como rede de apoio, eu acho que isso é muito importante nessa proposta tão ousada de construção de paz, né? Obrigada, Águida. Bom, temos também aqui conosco o professor Dr. Ney Alberto Salles Filho, professor e pesquisador da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e coordenador do Núcleo de Educação para a Paz. Na verdade, uma das grandes potencialidades, né, dessa questão do remoto, do virtual, é também estar hoje aqui, né, no estado de São Paulo, mas trazendo conosco aqui o professor Ney, do Paraná. Bom, eu passo a palavra para o professor Ney se apresentar, né? E, em seguida, dar continuidade com aí a sua apresentação. Obrigada. Professor, o microfone está fechado. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos, boa tarde a todas as pessoas que estão presentes. Eu quero primeiro fazer um agradecimento à Fátima, que tem sido uma amiga nesse ano e pouquinho aí dessa caminhada. Eu já estive aí virtualmente, né, no final do ano passado, numa reunião do conselho, e agradeço também esse espaço. Também quero agradecer por partilhar esse momento com a Águida, a Débora, que está aqui, a Daniela e todas as pessoas que estão convidadas. A Daniela falou que o remoto possibilita esses encontros, né? Então, tem algumas pessoas de Ponta Grossa que estão presentes aqui, isso é muito legal. Algumas que estão no nosso grupo, que são no interior de São Paulo, ali, Itararé, sei que tem uma que, eu não sei se ela está aqui, mas disse que vai assistir depois, que é do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também está com um grupo muito legal, trabalhando, né? Eu vou participar da banca dela na semana passada, da semana que vem, que é na Unipampa, mas remotamente, né? Então, quanta coisa boa que esses espaços favorecem, né? Bem, esse tema, eu diria que ele está mais resolvido na prática cotidiana de boas pessoas que têm fundamentação, e menos resolvido na questão teórica, metodológica, no sentido de avançar com os processos de educação para a paz na escola brasileira. E aí, porque existem algumas tensões em campos que precisam ser resolvidas. Uma delas, que é uma preocupação do Núcleo de Educação para a Paz da UEPG, é justamente quais os critérios metodológicos mínimos para a gente pensar a educação para a paz, na medida em que ela faz parte da LDB agora. Agora não, desde 2018.
Como a gente não deixar que aconteça uma colcha de retalhos, e entre pessoas, que depois a Águida vai falar, que têm experiência, que correm atrás, que estudam, se qualificam, a gente corre o risco de acolher nas escolas pessoas sem preparo, em nome dos rótulos, né? Porque hoje você abre as redes sociais, principalmente o Instagram, você tem um monte de gente vendendo todas essas questões alternativas ligadas à paz. Daí você tem excelentes metodologias, como a comunicação não violenta, por exemplo. Você tem o trabalho das práticas restaurativas, que também é muito importante. Você tem outras metodologias, mas que elas começam a correr riscos. E aqui eu dou um exemplo. Na primeira década do século XXI, vocês que atuavam mais no campo educacional devem lembrar, foi a década da gente discutir os valores humanos na educação. Pedagogia dos valores humanos era importante, junto com a discussão do bullying, né? Cleofante, os livros, aquele processo todo se deu ao longo da primeira década. Depois disso, aconteceram algumas coisas que foi um certo esgotamento dessa discussão e outras coisas foram chegando. As práticas restaurativas, a CNV, constelação familiar, etc. Agora, a grande pergunta que eu faço é, quais serão as práticas da terceira década do século XXI? E daí uma outra questão é, aonde que todas essas práticas se conectam? Elas se conectam justamente, o núcleo duro disso, que tende a ser mais perene, é a discussão da cultura de paz / direitos humanos, ou direitos humanos / cultura de paz. E daí sim, as práticas terão sustentabilidade na medida em que elas responderem às questões importantes da cultura de paz, a essa, né, margeando a perspectiva de dignidade humana, etc., elas terão sustentabilidade. Caso contrário, a gente sempre vai estar correndo atrás de novas práticas, que alguns conseguem entender elas como uma prática de fundamento humano e outros usam só como modismo. Tá? Então, vocês, né, todos nós aqui, boa parte do grupo que está aí sabe, pelo menos as pessoas que eu vi, que a gente precisa ter uma atenção muito grande com isso. Senão a gente pode correr riscos nos espaços onde a gente precisa cuidar muito das pessoas. Seja a escola aqui, que vai ser um pouquinho mais meu foco, ambiente educacional, não só formal, não formal, socioeducação, como também em outros ambientes, tá? Eu vou pedir licença, vamos ver se eu consigo partilhar aqui, porque senão eu já começo a viajar literalmente e daí acabo perdendo tempo. Daqui a pouco a Daniela já vai me chamar. Vamos lá. Só me digam se estão visualizando. Sim, ótimo. Então, vejam, eu coloquei aqui para tentar... vamos lá, então, 15 minutos. Para tentar colocar alguns fundamentos disso. Lembrando, então, que eu tenho atuado com essas discussões de educação para a paz seguramente aí há 15 anos, pelo menos. E o meu início foi muito justamente pela educação em valores humanos, pelo programa Vivendo Valores em Educação, o VIVE, que é numa parceria com a Unesco, muito forte, né, nessa geração da primeira década, e outra educação educação em valores humanos, que é do Satya Sai Baba, que também foi um programa de educação em valores muito forte, entre ali 2004, 2005 até 2012, 2011, enfim. Por isso que eu digo, eram programas que já tratavam essas coisas. E eles foram perdendo força, ou perdendo marketing, ou perdendo tudo isso. E daí a gente fica com problemas na hora de ter que pensar isso como estratégias fundamentadas para pensar projetos políticos pedagógicos, enfim, para as políticas públicas. Então, eu sou o professor Ney, deixo a página do Núcleo de Educação para a Paz, não só para as pessoas que estão vendo agora, mas todas que verão, o epg.br/NEP. Que ele conta um pouco da estrutura do projeto, é um projeto desde 2008, um projeto de extensão da universidade, e que ele faz interface com projetos de pesquisa e núcleos de pesquisa. Mas ele é um projeto de extensão, fundamentalmente nos espaços educacionais, tá? Remotamente na pandemia, mais complicado na pandemia, mas o foco dele é a realidade, tá? Então, isso que é uma questão importante, eu sempre digo, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, como se fosse a rede aí das Unesp, né? É uma universidade pública, então a gente tem que focar na educação pública. Esse é o nosso objetivo como universidade pública prioritariamente.
Primeira questão dos estudos sobre a paz, e eu não vou me alongar muito porque não vai dar tempo, ficam lá o site, depois vai ficar meus endereços, enfim. Gente, conflito, paz e violência. Não dá para pensar a paz só pela dimensão da paz, porque senão a gente corre o risco de ficar cego para algumas questões sociais que fazem parte da nossa vida. Não dá para pensar só pelo foco da violência, é um erro, a gente só fica com dados e achando, ó, vida, ó, azar, né? Não tem como, o mundo sempre foi assim, estamos fechados para qualquer outra forma, qualquer outro paradigma, né? Não dá. Mas a gente tem a questão do conflito. Conflito é um elemento fundamental na nossa vida. E o conflito, conceitualmente, ele é apenas uma situação na qual pessoas ou grupos têm perspectivas diferentes sobre algo ou sobre alguma coisa. Então, a gente não precisa ter preocupação nem medo de falar e pensar e atuar em relação ao conflito, porque o conflito ele é inerente. Nós temos uma má impressão sobre o conflito, porque os conflitos sempre vêm ancorados nas nossas questões de violência, porque a violência é uma das formas de acabar com o conflito, né? De esconder, jogar para baixo do tapete, enfim. Então, a gente, às vezes, associa conflito à violência, mas não. Conflitos são perspectivas diferentes. Assim como nós quatro que eu estou vendo aqui na tela, né? Daniela, Águida, Fátima, a gente pode ter perspectivas diferentes. Agora, a maneira como a gente vai lidar com esses conflitos da nossa vida nos dá o potencial de paz ou potencial de violência. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Os estudos sobre a paz, que não são recentes no mundo, eles têm mais de 60 anos, no Brasil, quase 15 anos de estudos mais sérios, dizem assim, é essa relação, violência, paz e conflito, que precisa ser mais explorada para a gente refletir sobre isso. E tem 3 dimensões importantes, que é a autoformação, né, as minhas coisas, que não é só a minha paz, né? A heteroformação, que é com o outro e com os outros, e a ecoformação, no processo de entender de maneira mais global, no processo de sustentabilidade, a vida, o planeta, a mãe terra, nesse sentido. Então, aí a primeira questão. A segunda questão do estudo sobre a paz fala o seguinte, gente, a violência, existem 3 formas de violência consideradas clássicas aí, violência direta, violência estrutural e violência cultural. Também é um erro muito grande na hora de olhar só a violência direta como sendo a única que existe. Aquele menino é violento porque ele nasceu violento na favela, negro, vejam, todos os rótulos possíveis, né? Então, a gente acaba passando o pano na ponta do iceberg. Né? Então, lembrar disso. A violência direta é visível, agressão física, mental, sexual, todas as formas. Mas há também a violência estrutural e que forma esse conjunto com violência cultural. A violência estrutural, pobreza, desigualdade, injustiça social, e a violência cultural que vai juntando a direta e estrutural, ou seja, os racismos todos, o machismo, enfim, vejam como essas coisas se plasmam, todas elas, e a gente comete, às vezes, um desaviso na hora de olhar só a violência direta como elemento da nossa análise, tá? Então, fica essa questão também muito importante. Gente, e aqui é a mesma figura, só que tentando olhar pela questão da paz. Se a violência indireta e a violência cultural, às vezes, já são mais invisíveis, imagina uma paz estrutural e uma paz cultural. O que elas seriam nesse cenário? A paz direta é visível, são as relações humanas, as convivências, a tua autoformação que está ali presente. E a paz estrutural e paz cultural também precisam entrar nessa equação. Políticas públicas, equidade e justiça social como paz estrutural. E tolerância, respeito, empatia, equidade como dimensões de uma paz cultural. Então, vejam, adianta a gente fazer só a paz direta? Adianta. Já é melhor do que não fazer. Mas a gente precisa pensar como articular políticas públicas, como aproveitar da legislação que está vindo a nosso favor, ainda bem, né, nos últimos anos, e ancorar nelas e assim por diante. Então, fica a dica ali, desvisibilizar essas questões invisíveis, desestabilizar, ou seja, colocar também em questionamento, precisamos fazer projetos mais potentes de cultura de paz, e ao mesmo tempo buscar essa tentativa de transformação ou de avanço, ou como Edgar Morin fala, de metamorfose, né, que é uma palavra mais pedagógica, é uma metamorfose.
Seguindo. Portanto, os estudos da paz dizem assim, o que seria cultura de paz fundamentalmente? Liberdade de expressão, justiça social, solidariedade, respeito, diversidade, multiculturalismo e questões materiais mais diretas, alimentação, moradia, ciência, educação, crença religiosa ou não, equidade, meio ambiente, sonhos e vida. Então, a cultura de paz envolve tudo isso. Tudo isso está em jogo, através de um ambiente democrático, que valorize direitos humanos, que faça com que a cidadania efetivamente aconteça, que a sustentabilidade seja algo que a gente queira. Né? Então, vejam como há uma complexidade. E, obviamente, a gente vai lidar com fragmentos dessa complexidade na nossa prática profissional. Por outro lado, a gente não pode deixar de ter esse olhar de conjuntura sobre o processo da paz e da construção de cultura de paz. Porque senão a gente corre o risco de falar assim, essa coisinha que eu estou fazendo, tudo bem e tal, é alguma coisa, é energia, a coisa vai gerando, mas a gente também tem que ser mais estratégico, cada vez mais estratégico, que é o que a Fátima falou quando criaram o Núcleo Viva a Paz, né? Que era justamente para tentar pensar as políticas, né? Amarrar melhor as políticas. Olha, e aqui eu vou fechar um pouquinho na discussão da LDB, que é essa alteração de 2018. E agora a gente tem isso na mão. Quem é do campo educacional está lá, né? Daniel está na diretoria. Tá... Antes falava assim, né? Como que esses projetos chegam, né? Conforme demanda, para pagar incêndio, ou um professor disposto na escola, algum parceiro. Tá... Agora está na LDB. Não adianta algum gestor, alguém ficar chiando. Está lá, né? E diz assim, promover medidas de, olha a palavrinha, conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência na escola, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. E o 10º, estabelecer ações destinadas a promover cultura de paz na escola. Então, vejam, na medida que isso está na LDB, isso tem que ser pensado pedagogicamente. Não são mais propostas ou projetos isolados, porque ele está na legislação maior do país. Então, agora a gente tem que pensar isso. Por isso que eu digo, é muito importante, e aqui eu faço para quem está ouvindo, esse alerta que no campo educacional, a gente também precisa pensar muito na importância de educadores pensando a educação para a paz. Senão a gente corre o risco de outros profissionais que são muito bem-vindos e podem atuar, mas eles não conhecem esse cotidiano da situação que está acontecendo. E às vezes chegam com a técnica que é boa, com aquela metodologia, enfim, mas não com aquele conhecimento que a própria escola pode ter. E tem daquele processo da comunidade, dos alunos, do processo de gestão, da relação interpessoal e assim por diante. Então, é muito importante, eu não digo que outros profissionais não devam e não possam, desde que bem articulados, né, com a proposta da escola. Bom, a BNCC também coloca algumas coisas que nos ajudam. Quase todas as competências, eu não vou entrar muito no mérito da discussão sobre BNCC, na questão política, mercadológica, enfim, então. Eu vou olhar coisas importantes que estão aí. PCN foi a mesma coisa. A gente gritou, esperneou, PCN e tal. Eu diria que se a gente tivesse usado mais os PCNs, a gente não chegava nesse ponto. Porque tinha os temas transversais lá, que já falavam de tudo isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quase. Em 97, né? Pluralidade cultural, ética, trabalho e consumo, saúde, orientação sexual, tudo lá, meio ambiente. A gente não usou. Se a gente tivesse usado, talvez estivéssemos melhor. Bom, então, as competências da BNCC são importantes, e duas delas remetem especificamente para essa questão da educação emocional, que é a 8 e a 9, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação. Né? Então, essas são as muito fortes. Mas eu coloco uma ali que é fundamental, que é pensamento crítico, científico e criativo. Então, as coisas estão ali, razão e emoção. Sentir, pensar, sentir pensamentos, né, nesse processo de realmente ciência, sim, mas também com sensibilidade. Aqui, essa proposta que a gente desenvolve a partir do Núcleo de Educação para a Paz, considerando o que a gente chama das 5 pedagogias da paz. Por quê? Em muitos estudos que nós fizemos, a gente encontra projetos de paz ligados a valores humanos. Quem está no ambiente de educação vai lembrar, né, automaticamente vai lembrar disso. Muitos projetos ligados a valores humanos, com foco em cultura de paz. Muitos projetos na área de educação e direitos humanos, que também a ideia é promover pacificação social, justiça social. Muitos projetos na área de mediação de conflito, cada vez estão crescendo mais, e muitos projetos na área de meio ambiente, que a gente chama de pedagogia da ecoformação. Esses são os 4 grandes campos
onde os projetos de paz, eles são articulados. E o quinto campo, que pode ser integrado, é o campo da pedagogia das vivências e convivências, que daí são aquele conjunto de práticas de sensibilização, de autocuidado, de autoconhecimento, que são mais explícitas nesse momento, né? Mas sempre todas elas se articulando. O que a gente já observou é, quanto mais as escolas conseguem se aproximar de mais de um desses campos, 2, 3, 4 ou todos, mais elas conseguem pensar projetos sustentáveis de cultura de paz. Tá? Então, essa é uma questão, eu não vou entrar muito na discussão agora, depois se tiver tempo a gente fala mais, mas é para vocês visualizarem. Aqui eu passo já então para a questão da educação emocional. Bem, eu pergunto assim, é emocional, mas no sentido individual? É emocional no sentido social? Ou no sentido planetário, da transcendência? É tudo isso. É junto e misturado. Né? Eu sou ser social, eu sou individual, eu estou na relação com um contexto maior, numa cidadania global, numa perspectiva do planeta, da vida, ou seja, tudo isso está junto no ser humano. Por isso que eu digo que pessoas que fazem práticas com experiência, com formação, elas conseguem fazer coisas fantásticas, né? Mas pessoas que são oportunistas do campo, daí elas estão fazendo coisas muito ruins, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante, né? Bom, a aprendizagem da resolução... Olha que interessante, isso aqui também, por alguns pesquisadores espanhóis, diz assim, a aprendizagem da resolução de conflitos deve ser precedida ou acompanhada de uma aprendizagem emocional, que proporciona conhecimentos imprescindíveis sobre seu próprio comportamento emocional e sobre as demais pessoas. Essa é uma questão bem importante também, porque fala tanto em empatia, né? Mas parece que é uma empatia só assim, eu sou empático, tal, né? Não, é essa relação do eu e o outro. E eu acrescentaria ainda, depois do Sastre Moreno, não só conhecimento, comportamento emocional, teu e das outras pessoas, como também sobre a vida, sobre a sociedade e o mundo. Porque a tua vida, a sociedade que você vive, o mundo que você está, automaticamente vão gerar um padrão para você, um padrão na tua vida, um padrão do teu eu. O teu self, ele está ligado com tudo isso, ele é perpassado por tudo isso, não está zerado, né? Acho que isso é bem importante. Então vejam, aqui no lado, num dos ladinhos, as relações humanas, no sentido do eu e do outro, uma visão muito reducionista do processo de aprendizagem emocional, e no outro, eu, o outro, mas reconhecendo vida, sociedade e mundo nesse processo. Né? Então, veja, não é só assim as relações interpessoais, tá, mas as relações interpessoais estão atravessadas pelas histórias de vida. Isso é muito importante, tá? Aqui uma questão bem interessante que o Gardner coloca. O Brasil teve uma rejeição muito grande à discussão das inteligências múltiplas, né? E isso é uma pena, uma pena. Claro que o foco dos Estados Unidos é outro país, é outra cultura, mas a discussão de inteligências múltiplas é muito importante. E o Gardner, depois das inteligências múltiplas, ele sintetiza essa discussão nas 5 mentes para o futuro. Vejam, gente, que aí eu começo a fechar no negócio que é mais, vamos dizer assim, mais neurociência, mais cérebro, que a educação do século XXI vai ser muito olhada pelos conhecimentos novos a respeito da neurociência, assim por diante, nos processos de aprendizagem, né? E ele diz assim, olha, são 5 mentes para o futuro. Uma mente disciplinada, que é aquela mente mais pragmática, do conhecimento que está na nossa mão. A mente sintetizadora, que integra os conhecimentos. Uma mente respeitosa, que compreende a diversidade nesse universo de conhecimento. Uma mente criadora, que a partir de tudo isso cria novos modelos, e fundamentalmente, interligando elas, a mente ética, que provoca para uma responsabilidade individual e uma responsabilidade coletiva. Então, vejam, aí tem mais um elemento. Eu diria, tem um texto do Tardif, eu acho que de uns 2 anos atrás, de 2019, que ele fala muito isso, qual que é o futuro da pedagogia, né, das pedagogias, do ensino. Ele diz assim, olha, ele não fala isso, ele não cita o Gardner, mas ele fala justamente essas questões. Que a neurociência está avançando e está descobrindo que o cérebro aprende também através do abraço, né? Então, essas coisas são fundamentais. Olha só, gente, o Bisquerra Alsina, né, que é um pesquisador da Universidade de Barcelona, eles têm um grupo muito forte lá chamado GROUP,
que é um grupo que estuda inteligência emocional, aprendizagem emocional, etc. Ele coloca assim, quais são os blocos de competência emocional? E aqui no Brasil, o pessoal se apoiou muito nesses blocos, mas mudando um pouco uma coisinha ou outra. Se a gente olhar pela internet, depois até vou mostrar uma figura, é isso dito de formas diferentes, mas fundamentalmente essa ideia. Eles dizem assim, quais são as competências emocionais? Então, para a gente pensar em qualquer campo, aqui eu particularmente estou olhando a escola. A autonomia emocional, não, primeiro, no centro, consciência emocional. Consciência das próprias emoções e da emoção dos outros. É um exercício. Lembrando, autoformação, heteroformação, ecoformação. Autonomia emocional, uma autoestima e atitude positiva diante da vida, ótimo. Adequação emocional, que é o manejo das emoções. As habilidades para a vida e o bem-estar emocional, quer dizer, mirar uma vida mais sadia, mais equilibrada. E as habilidades socioemocionais, que é a capacidade de manter relações construtivas, para que todo esse ciclo também possa ser, né, para a roda andar. E aqui, algumas habilidades socioemocionais que são propostas pelo próprio grupo lá de Barcelona, que também aqui no Brasil são vistas de uma forma maior ou ampliada, ou outros valores, enfim. Primeiro, coloca a empatia. A empatia no sentido de compreender e compreender os demais, porque eu sou junto com a Fátima, com a Águeda, com a Daniela, né, com as pessoas que estão aqui, eu sou junto, né? E quais são essas que circulam pela empatia? Primeiro, assertividade. Ter suas próprias convicções sem agressividade nem passividade, né? Mas marcar a posição, aquilo que você acredita, bem fundamentado, bem circunstanciado. Segundo, saber escutar, ouvir com qualidade para se aproximar do outro. Terceiro, avaliar soluções. Olha só, gente, uma habilidade socioemocional. Avaliar soluções, analisar o desdobramento das suas ações e das ações. Então, vejam, não é um negócio só fechadinho, só individual, não. Ele é, por isso que eu vejo, a gente tem uma tensão muito grande, não sei, Daniela, mas vou falar muito principalmente pelas redes estaduais, que a partir de 6º ano, 7º ano, a gente junta epistemologias diferentes. Professor de matemática, história, geografia, tal. Nos anos iniciais é mais fácil de pensar isso integrado. Tanto aqui a gente trabalha de maneira muito forte na formação de professores na rede municipal. Hoje a gente está construindo os referenciais curriculares da educação para a paz na rede, né? Algumas cidades aqui da região, enfim. Mas quando você chega com crianças um pouco, adolescentes, enfim, os professores, eles dizem, esse negócio socioemocional, né? Esse negócio não sei o quê. Pô, na verdade, essas pessoas também precisam de um exercício de inteligência emocional, né? Porque a vida é feita disso. Bom, saber escutar, avaliar soluções, negociação, uma solução justa e adequada para as situações que aparecem na vida, né? E definir um problema, que é a habilidade de analisar todos os fatores. Então, insistindo, não é só individual, é individual com, individual / com. Aqui, fechando já, quase. Tem quanto tempo ainda, Daniela? 5? 5, né? Estou tentando forçar aqui, pensei que você... Bom, então vamos lá. Os aspectos da pedagogia da paz, então, que eu falei que é a proposta que a gente tem desenvolvido nos espaços, nos cursos de formação de professores, que é a partir das 5 pedagogias, valores humanos, direitos, conflitos, ecoformação e vivências e convivências. E daí embaixo eu coloco aquelas 5 habilidades socioemocionais, para a gente refletir aqui, né? Então, os valores humanos falam do quê? Sobre aspectos individuais, coletivos, valores humanos que são conjunto de valores que são mais individualistas, valores que são mais coletivistas, e dentro dessa lógica dos valores, sempre utilizar empatia, assertividade, saber escutar, definir o problema, avaliar soluções e negociação. Vou dar um exemplo aqui rápido. Por exemplo, o valor respeito. O valor respeito, os valores em si, eles não são nem bons e nem ruins quando eles estão colocados ali. Então, eu posso dizer, o que é respeito? Eu pergunto para o menino que está no tráfico, ele diz assim, respeito é não levantar a voz com o meu chefe, senão ele me dá um tiro, me arrasta na comunidade. Então, veja como as palavras em si não querem dizer muita coisa, viu? Então, a gente tem que discutir o que é respeito, discutir o que é responsabilidade. Em qual contexto? Ela pode ser boa? Quando que o respeito é ruim? Existe situação que o respeito é ruim?
Isso é construção do quê? De argumento, né, para avaliar aquilo, pensar aquela situação, dialogar com os colegas para dizer assim, olha, respeito, ele depende daquele contexto, depende da maneira como a gente vai se comportar, e assim por diante. Direitos humanos, mesma coisa. Dignidade, equidade e justiça social. Como que a gente pensa dignidade humana? A gente tem que dialogar sobre isso, que está num conjunto de valores na nossa vida também. Não é só ser bonzinho, escutar o outro, esse conceito muito antiquado de pensar a paz, né? Conflito entra aí de uma forma muito importante, que tem a ver com mediação e regeneração, empatia, assertividade, novamente tudo ali, né? Não vou dar nenhuma resposta, só vou deixar mais inquietações. Ecoformação do mesmo sentido, como é que a gente olha a Agenda 2030 da ONU, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem um foco na cultura de paz, e como que a gente pensa isso, como que está o meio ambiente no Brasil, sabe, as pessoas acham assim, ser da paz é não poder falar se o Bolsonaro fizer bobagem, por exemplo, ou um governador, ou um prefeito, não, peraí, né? A gente precisa dizer assim, alguma coisa, a coisa não está boa, o ambiente está ruim, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está... Então, a gente precisa discutir. Eu falei do Bolsonaro aqui, mas tira na edição, estou brincando, que é para não politiza e dá mais briga ainda, mas estou dizendo assim, quando você olha que as coisas não estão caminhando, né? Não fulanizar, mas dizer, olha, o meio ambiente e os dados mostram que a coisa está complicada. Logo, você não vai ter a mãe terra do jeito que vai as coisas, né, Fátima? A gente falou aqui, né? Paulo Freire já falava isso, a ONU está falando desde os anos 1970, e aqui a gente está destruindo a Amazônia, né? E as vivências e convivências da mesma forma. As relações humanas e as alternativas metodológicas em função das pessoas e não das técnicas. E isso que vai diferenciar, por exemplo, o trabalho que a Águida faz, que eu já sei mais ou menos como que é a Águida, eu fui conhecer, fui ver algumas coisas que você faz. Então, quer dizer, isso que diferencia uma pessoa que vem da educação, que faz uma especialização lá, que fez aquilo, que vai fazer o curso, de alguém que, por exemplo, faz um curso de 40 horas de círculo de construção de paz, por exemplo, que todos nós fizemos também, mas que não amarra com nada mais do que isso. E daí chega lá e acha que, eu sei fazer tudo círculo. Põe as pessoas sentadas, traz objeto, blá, blá, blá. Gente, isso aí é um perigo, né? É a mesma coisa que o pessoal já caiu em cima da constelação familiar, que é outra coisa, se não tiver um super cuidado, ela pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, por isso que eu falo bom senso nesse momento e procurar profissionais. É um psicólogo, tem a formação, é um advogado, tudo bem, fez lá parte da JR, dos círculos, mas também está se aprofundando, tem uma sensibilidade humana, sensibilidade social, sabe o que está fazendo? Daí sim, porque senão a gente corre riscos. Bem, quase lá. Esse quadro não vai dar tempo. Depois, se a gente tiver um debate, alguma coisa, eu vou mostrar esse quadro. Pessoas que têm a sensibilidade socioemocional, inteligência emocional, e pessoas que não têm, tá? Se vocês ficarem curiosos, eu mostro depois. Aqui, essa figurinha diz isso. A educação socioemocional é autoconhecimento, autocontrole, consciência social, tomada de decisão, que é figura clássica, mas ela está dentro dos campos colocados pela usina, né? Aqui mostrando, que bom, olha só as crianças todas na cultura de paz, bonitinha, diversidade e tal. E aqui, o mundo real. De muita parte das crianças que estão na periferia, nas nossas escolas, etc. Nenhuma coisa é melhor ou pior, não é isso. Mas as coisas estão juntas. Tem que ter uma visão em movimento, de uma sociedade em movimento, onde você tem aí metade da população quase em risco alimentar hoje. 600 mil pessoas que morreram, então, é o Brasil. Por isso que a gente olha esses caras da Europa, mira em coisas importantes, mas a gente traduz isso com pensamento freiriano, com estudos decoloniais, ou seja, o que está acontecendo na América Latina, com a violência, com as relações humanas, é um outro tipo de violência que não tem com jovens na Europa de maneira geral. Aqui, a família é bonita, ótimo, a família da paz, Doriana, tá. E aqui, né? Olha, a desigualdade social, os mecanismos não são os mesmos de entender a percepção, os valores, o cotidiano. Então, o que eu diria assim, essa figura, todas elas são do YouTube, né? Já estou quase terminando, tá, Dani? Mas é essa ideia, assim, que o que a gente precisa ensinar também, é muito importante a gente pensar isso, o trabalho de cultura de paz nas escolas privadas. Elas estão formando as elites, enfim, seja intelectuais, etc. Tal. Então, se elas tiverem uma visão de paz cor-de-rosa com bolinha azul,
elas vão reproduzir os mesmos mecanismos de pessoas que a gente vê hoje, com um monte de rótulos, títulos, etc., que ignoram a questão de direitos humanos, pobreza, miséria, enfim. Prefere que os pobres sumam realmente sumam das estatísticas, tá? Então, a gente precisa olhar muito isso. A questão aqui, os jovens que, via de regra, têm seus problemas também, questões de conflitos interiores, problemas na família, tudo isso, mas que tem um ponto de partida social que é mais fácil para que algumas coisas cheguem neles, e nós temos isso aqui. Então, é nesse conjunto, nessa integração entre realidades diferentes, que a gente vai dizendo assim, opa, o que eu quero pensar com cultura de paz, educação para a paz, direitos humanos? É nisso aqui, é nesse Brasil, é nesse estado de São Paulo, nessas cidades aí da região de São José dos Campos, é pelo Brasil onde as pessoas estão. Diversidade, 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 diversidade. Quando a diversidade ela é trabalhada como dimensão emocional, como dimensão de acolhimento, como dimensão de valores, de respeito, como dimensão de dignidade humana, dos direitos humanos, como processo de mediação de conflito, com diferenças mais equacionadas para uma melhor convivência, quando entendidas num contexto de um planeta maior, de educação para a cidadania global, a gente consegue pensar mais efetivamente como construir educação para a paz na escola. Sou o professor Ney, insisto no site lá, culturadepaz.net no Instagram, nosso projeto, meu Instagram, Prof. Ney Alberto, no Facebook Ney Alberto, vocês me acham, e temos um grupo de Cultura de Paz. E eu agradeço a paciência por enquanto. Obrigada, professor. Bom, eu estou conhecendo ele aqui, eu acho que a gente não vai largar mais, sabe aquelas parcerias, né? Águida, Débora, Fátima, né? Na verdade, vai só aumentando aí a nossa conexão. Bom, professor, no chat, a Arlete traz até uma questão que ela pergunta em que lugar e forma é adequado para avaliar um profissional habilitado para desenvolver os processos de cultura de paz. E eu até gostaria, fiz aqui, né, várias, enfim, até alguns esquemas, algumas inquietações, exatamente pela forma como isso é traduzido ou não no nosso currículo, né, nas nossas escolas. E o que me inquieta é que eu percebo que todas essas questões, elas ainda permanecem, entre aspas, no tal do currículo oculto. E aí, quer dizer, eu não dou visibilidade teórica e metodológica, né, que também a Águida vai contribuir muito para a gente também nesse sentido, para transformar isso em um currículo em ação. Mas que seja um currículo em ação, também com esse fundamento, senão fica também uma política educacional com muitos programas para desenvolvimento de competências socioemocionais, mas que, de fato, não com esse objetivo, professor, que o senhor nos trouxe aqui, né? Então, assim, né, do lugar que o senhor vem da universidade, uma universidade pública, né, do tratamento que foi dado a esse tema da cultura de paz e quanto isso é importante pensar na formação inicial e continuada dos nossos docentes e gestores, né? Então, assim, isso também me inquietou, tá? Eu estou acompanhando aqui a Ana Carla, doutora Ana Carla, bem-vinda, doutora Ana Carla, muito obrigada, maravilhosa reflexão, gratidão.
se alguém quiser, né, trazer mais alguma outra questão, se o professor Daniela. nem puder falar sobre a questão da Arlete. Eu vou responder assim, objetivamente, peço desculpa para a Arlete, enfim, depois a gente pode retomar, senão a gente atrapalha a fala da Águida, Tá. né, que também tem bastante coisa para falar. Então, eu acho assim, bem rapidamente, olhando para o espaço escolar, primeiro, se a pessoa conhece, sabe que o que é LDB, que a LDB fala de cultura de paz. Segundo, se ela entende o que é BNCC, entende a importância dos aspectos colocados na BNCC em relação à vida, não só as questões socioemocionais, mas a vida, cultura digital, mundo do trabalho, enfim, e se ela entende a relação entre violência, paz e conflito. Aqueles 3 primeiros slides que eu coloquei, aquilo ali é fundamental, os estudos da paz são baseados nisso. Então, Arlete, a questão é assim, a paz não é aquele mundo cor-de-rosa com bolinha azul, ela traz esse universo, traz de humanidade, de energia, de tudo isso que a gente fala na paz, mas tem a questão da violência num país como o Brasil, um país da América Latina, desigualdade social, etc., e o papel do conflito. Esse triângulo é o primeiro passo. A partir daí, a pessoa consegue se transitar. Se ela achar assim, porque senão a gente já vê a escola que os professores falam assim, Semana da Paz, aqui em Ponta Grossa tem a Semana da Paz, está sendo essa semana. As escolas, vamos desenhar pombinhas brancas. Pô, e se alguém dizer uma pombinha colorida, vão brigar com ela que é pombinha LGBT? Daí não pode, sabe? Então essas coisas muito ingênuas que a gente precisa passar já desse passos a mais. É isso, tá bom? Bom, então eu vou passar a palavra para a Águida e até a doutora Ana Carla também colocou aqui no chat uma contribuição sobre a pergunta que a Arlete trouxe, né, um tópico desafiador, de como será essa formação acadêmica e intrapessoal, né, que vai envolver experiências, habilidades, competências, tá? Bom, Águida. Olá, obrigada, professor Ney, pela sua fala. Eu estou aqui ouvindo, posso chamar de você, né? Mas estou aqui refletindo a minha prática, né? Eu vou falar como professora de educação socioemocional e como alguém que entende que é preciso desconstruir muitas coisas, né, no nosso sistema educacional para que a gente consiga enxergar o sistema aonde a gente está inserido. E é lógico que essas mudanças começam no micro, mas a ideia é sempre focar no macro, é focar na mudança do sistema, né? Então, eu acredito que nós, educadores, temos nas nossas mãos uma grande responsabilidade, ao mesmo tempo um grande desafio. Porque não sei qual é a idade, a faixa etária das pessoas que estão aqui, mas eu venho de um método de ensinar em que eu não podia perguntar 2 vezes, né? Porque talvez eu fosse hostilizada na sala. Então, hoje, assim, quando o professor falou na sua fala que estamos mudando isso, eu vejo com muita esperança, né? Talvez ainda estamos capenga, eu tenho certeza disso, a gente ainda tem muito que galgar, muito caminho para percorrer, mas eu já vejo uma luz no fim do túnel, né? A gente ainda trabalha nas escolas, numa estrutura de uma escola do século passado. Então, as pessoas mudaram, o diálogo mudou, o discurso mudou, mas a escola permanece a mesma. Então, para a gente, isso é um desafio muito grande para que esses alunos consigam, sim, enxergar-se como seres humanos, mas também com muita autorresponsabilidade e com essa consciência da transformação social, né? Então, eu vou trazer aqui de maneira muito humilde a minha contribuição e fico muito aberta aqui para a gente trocar junto. Eu posso compartilhar aqui minha tela, Dani? Obrigada. Sim. Estão enxergando bem? Sim? Então, sim, ótimo. Então, eu venho aqui, né, gosto muito dessa frase, para além das ideias de certo e errado, existe um campo e eu me encontrarei com você lá. Então, assim, eu acho que a primeira disponibilidade de nós, educadores, para falar de educação socioemocional, para falar de desenvolvimento humano,
desenvolvimento pessoal, inclusive em nível de sonhos e projetos e metas. Eu preciso ir para um lugar de muita curiosidade com relação a esse aluno, a essa história que esse aluno me traz, né? Porque senão vai acontecer, como o professor bem falou, que a gente vai fazer um formato de aula e a gente vai manter esse formato para qualquer aluno em qualquer realidade. E ele não vai ressoar, né? Não vai fazer o menor sentido. Então, primeiro a gente vai para um lugar de curiosidade, né? Para que a gente consiga se conectar e conectar esse aluno. E aí eu trago uma experiência pessoal, que como eu ministro aulas de educação socioemocional para adolescente, eu sinto, professor Ney, essa dificuldade com os meus colegas de trabalho, né, que infelizmente ainda não tiveram uma, vamos dizer, entre aspas, uma iniciação nesse mundo humano, né, que a gente nunca deixou de ser, mas a gente nunca olhou para ele, e são professores também angustiados e também com transtornos de ansiedade, porque estão ainda preocupados no pleno desenvolvimento intelectual desse aluno acadêmico em detrimento do humano. Então, ele também se sente pressionado aí, aquilo que o senhor falou, né, desse problema mal resolvido que a escola traz, que é um problema teórico-metodológico. O que a gente espera agora desses alunos? A gente vai ter que reconstruir esse processo, né, para que caibam momentos de resolução de problema, para que as aulas sejam construídas a partir da prática, a partir da reflexão, da criticidade. E aí eu gosto de falar, o senhor falou de ter uma formação humana, construção de paz, é ser bonzinho, né? Eu acho que esse equívoco também acontece, eu que atuo bastante com a comunicação não violenta, com relação à comunicação não violenta. Então, quem conhece a comunicação não violenta não vai se inquietar com as diferenças sociais, com a marginalização, com o preconceito, vai ficar em silêncio, porque isso mantém as coisas na devida ordem, né? E essa é uma visão totalmente equivocada, né? É justamente porque a gente entender que quando a gente abre mão de um ponto de vista, a gente também está sendo violento em alguma dimensão, né? Ou com a gente ou com o outro. Então, o convite para nós educadores é uma mudança de paradigma, né? É o que eu acredito, né? E aí o senhor me diga aí, professor, se o senhor discordar, né? Porque a gente vem de uma escola que pensa muito no nível mental, no nível intelectual, nos conhecimentos teóricos, em tudo aquilo que a gente vai acumulando e que até há um tempo atrás era privilégio somente dos professores, né? A escola era vista como um único... Opa, desculpa, bateu a porta aqui que ventou. A escola sendo vista como um único ambiente de aprendizagem, e hoje a gente é convidado a perceber que a escola é mais ele não é o único, né? É que a aprendizagem acontece na vida e o tempo todo, e que esse é um sistema muito dinâmico, muito orgânico, né? E a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir... Eu vi que a Ana Maria foi lá fechar a porta dela, eu acho que ficou com medo de bater a porta também. Então, antes a gente se conectava em nível mental com esses alunos. E agora, né, o senhor falou bem da BNCC, da LDB, né, desse conhecimento dos documentos que regem o movimento da escola, mas principalmente a gente entender como eles refletem na nossa postura, né, enquanto profissional da educação, que quer promover essa desconstrução e essa reconstrução, aproveitar o que é bom e deixar para lá o que já passou, né, que não cabe mais, e construir novas alternativas de relação. Quando eu me conecto no nível mental, eu esqueço das urgências. E aí foi o que eu entendi na sua fala, professor, que às vezes a gente vai falar para alunos, mas a gente desconecta ou desconsidera a realidade que aquele aluno está vivendo. E é muito difícil a gente falar em compreensão, em aprendizagem, se a gente não considera as angústias, né? Então, isso que esse aluno está vivendo vai ser ruído para essa aprendizagem. Então, vai interferir diretamente naquilo que a gente quer construir junto, certo? E aí,
nesse contexto, né, de uma educação do século passado, a gente vai desenvolver pessoas que se alienam da própria vontade, que não têm coragem de dizer o que pensam e por que pensam, negam a própria responsabilidade. Isso é muito comum entre nós, educadores, né, e eu me incluo nesse grupo, né, que é a gente sempre encontrar um culpado, né, para as coisas que não dão certo. Então, a gente se nega a assumir aquilo que é a nossa parte nesse latifúndio, né? Como diria lá o poema, eu acho que é esqueci, já vou lembrar. A gente faz uma comunicação muito binária com esses alunos, de poder mesmo, um sobre o outro. Então, se você não concorda comigo, eu estou certo, você está errado. Se você não quer falar da mesma realidade que eu, então você não cabe dentro desse espaço, né? E a gente desenvolve uma relação pautada no medo, no culpa, na vergonha, na hostilidade desses alunos. E a gente quer transformar isso, a gente quer criar um ambiente onde esse aluno seja capaz de se comunicar, então, com uma comunicação, primeiro, pelas necessidades urgentes, por quem é esse aluno, né? O que ele espera enquanto ser humano, o que ele enxerga na sociedade, do lugar que ele está, como ele pode transformar essa sociedade com as ferramentas que ele tem, né? E a partir daí a gente construir espaços aonde a gente possa, sim, conversar de maneira segura e de maneira que eu consiga enxergar essa equidade, né? Durante muito tempo a gente falou de igualdade, mas o que a gente precisa é equidade. É muito diferente de igualdade, né? Eu posso usar o mesmo critério de avaliação, por exemplo, que é algo que é um modelo lá herdado do século passado, onde eu uso o mesmo sistema de avaliação para pessoas que têm necessidades diferentes, né? Então, eu estou usando a igualdade na avaliação, mas eu preciso da equidade. Qual é a sua necessidade urgente? Quem é você? Qual é a sua história? Né? E como eu vou contribuir para que você consiga desenvolver o raciocínio crítico, para que você consiga ter metas, para que você empreenda a sua vida, para que você impacte a vida dos outros e da sociedade a partir das suas ações, e para que você entenda que a gente está dentro de um sistema, né? E aí depois eu vou pensar no intelectual, né? No acadêmico. Não que ele tenha menos importância, mas num solo onde eu cuido dessas urgências humanas, com certeza, se eu plantar ali qualquer proposta acadêmica, ou se eles quiserem pesquisar qualquer proposta acadêmica, é um solo fértil para conseguir aprender, né? Das habilidades, né? Eu trouxe aqui uma lista de habilidades que hoje são mais destacadas no mercado de trabalho, né? Então, solução de problemas complexos, é aquilo que o professor falou, né? Essa solução de problema complexo a gente não aprende lá no ensino médio ou num curso rápido, a gente aprende na educação infantil, né? Desde os primeiros passos na estrutura familiar. Tem muita gente que não tem essa estrutura, então a escola é uma oportunidade para esse aluno, mesmo que pequeno, treinar essa habilidade, né? Na hora lá que o coleguinha dele pequeno puxa o cabelo porque quer a boneca, porque não dividiu o brinquedo, é hora da gente sentar para conversar, né? E aí a gente pensa às vezes que a gente está perdendo tempo, mas na verdade a gente está ganhando em aspecto humano. E esse desenvolvimento cognitivo para a resolução de problemas vai fazer toda a diferença na vida adulta, deste adulto, né? O pensamento crítico, a criatividade, a gestão de pessoas. E aí a criatividade, gente, não é possível eu ter uma sala com alunos criativos, ou eu até diria mais, um espaço onde eu tenha um momento de aprendizagem, não necessariamente dentro da sala, mas com alunos criativos, se esses alunos estão preocupados com o que eles vão comer, né? A criatividade não se libera, né? Ele tem preocupações muito mais urgentes. Assim como também tem os alunos que estão numa posição de muito menos vulnerabilidade, como a foto que o professor mostrou, né? Por exemplo, eu lido com alunos de escola privada, embora esse segmento da escola onde eu trabalho é um segmento de alunos que estão sendo preparados também para o mercado de trabalho,
Mas eu ouço muitos conflitos desses jovens, mesmo sendo jovens privilegiados. Então, a gente também não pode achar que porque ele tem um respaldo material, financeiro, que está tudo bem, né? São alunos com grandes conflitos, com ausência também, vivem também conflitos existenciais muito sérios. A gente está aí falando do mês do Setembro Amarelo, né? Vivem situações de automutilação, de depressão profunda, não tem espaço para falar sobre isso e a gente precisa cuidar, né? Não dá para dizer, você é privilegiado, então você não tem o direito de sentir. A gente vai se conectar com o outro no nível humano, né? E aí cada história vai ter a sua necessidade, vai precisar ser olhada de uma maneira muito especial, né? Bom senso e tomada de decisão, eu costumo dizer que a gente não aprende do dia para a noite e a gente dá muita cabeçada nesse percurso. A gente ainda dá, né? Então, não adianta a gente querer que os nossos alunos tenham bom senso se a gente não propiciar oportunidades para que eles possam escolher, né? Como que eu vou escolher se eu nunca fui treinado para escolher, se eu não tenho estratégia, se eu não tenho recurso intelectual, cognitivo mesmo, para eu poder escolher, né? Orientação para o serviço, né? E aí entra a visão empreendedora, né? O que você deseja, quais são os seus projetos, quais são as suas metas, o que você pode fazer hoje para você chegar mais perto daquilo que você deseja, independente de qual seja esse projeto, né? A capacidade de negociação e de flexibilidade cognitiva. E aí eu entro nessa questão da flexibilidade cognitiva e eu acho que é onde nós, educadores, esbarramos na maior dificuldade. Principalmente educadores que vão falar sobre esses temas com alunos e vão promover atividades e vivências, né, dentro da escola. É porque eu faço um exercício contínuo aqui, para mim também não é fácil, de me libertar de alguns formatos que eu aprendi, inclusive na minha formação acadêmica, para que eu consiga realmente promover uma comunicação que crie, né, algo sustentável, como o professor Ney falou, né? Porque a gente quer, ao mesmo tempo, né, que eu quero que o meu aluno seja criativo, tenha essa habilidade de resolução de problemas, consiga olhar para o social, consiga olhar para o sistema, eu quero manter as mesmas ferramentas de antes, né? Porque essas eu domino, né? Então, fica eu acredito que fica assim, muito, deixa eu ver uma palavra que fica muito, são forças opostas, né? Elas ficam brigando, porque eu quero usar o mesmo recurso de antes para poder falar de uma realidade que é totalmente diferente. E isso gera um cansaço, uma exaustão para o profissional também, porque, lógico, não vai funcionar. E do outro lado, eu tenho os alunos que foram muito bem adestrados, né? Eu falo adestrados que parecem mesmo animais irracionais, né? Porque eles já estão acostumados a esse formato do professor que só fala e o aluno só escuta, e quando o aluno fala, ele é interrompido em algum momento, porque tem que correr com o conteúdo, né? E ele pede esse tipo de formato. E, às vezes, eu questiono até os meus alunos, eu falo, olha, vocês têm a oportunidade da gente conversar sobre isso que está incomodando vocês. E muitos deles desistem. Por quê? Porque eles vão ter que também treinar essa habilidade, vão ter que sair desse lugar que é muito seguro, embora não seja o melhor lugar, mas é um lugar seguro e que eles já conhecem bem. Então, talvez pensar nessas estratégias que a gente use como educador pode ajudar também, né? Lógico, o professor Ney falou da questão do tripé, né? Da violência, da paz, do conflito, conhecer os documentos e também pensar nas ferramentas que eu uso que antes funcionavam bem e que agora não funcionam mais, né? Ainda mais com esses alunos que têm, assim, conhecimentos que, às vezes, são muito além daqueles que nós temos em alguns aspectos. Vamos pensar na tecnologia, né? Como sendo um deles. Então, eu vou precisar, sim, me abrir um processo de reinvenção também. Eu acho que é um processo que
ainda nós estamos caminhando para termos uma condição de excelência, se é que dá para pensar assim, né? Porque eu entendo que uma vez professores, a gente é eterno estudante, a gente vai estar sempre se refazendo, mas se a gente quiser pensar numa excelência no trabalho, a gente vai ter que se desapegar, talvez, de algumas fórmulas prontas e ir para um lugar mais humano, aonde a gente vai estudando, né? Lógico, com muita responsabilidade, seriedade, conhecendo a importância disso que a gente está fazendo, mas, ao mesmo tempo, pensando em reinvenção mesmo, porque tem muita coisa que a gente vai ter que jogar fora e fazer de novo, porque não dá para reaproveitar, né? Deixa eu ver. Uma coisa que eu acho que é importante trazer também uma questão é a questão da habilidade socioemocional para nós, professores, né? Porque, como eu vou falar de gestão emocional, de habilidade socioemocional, se eu estou com a minha emoção prejudicada, se eu não tenho condições de ser apoio, quando o professor fala de situações trágicas, né? Que acontecem, por exemplo, num círculo de construção de paz, ou numa roda de conversa com o CNV, é isso, né? Às vezes a gente vai com uma excelente intenção, porque eu acredito que é assim que a gente trabalha, né? Professores sérios trabalham também com uma excelente intenção, mas a gente não está preparado para o rojão que vem do outro lado. E aí a gente acaba desestruturando o trabalho, se desestrutura, cai em descrédito, né, aquele nosso trabalho, e o aluno fica na mão, né? Então, tem uma questão aí muito importante que a gente vai precisar olhar, né? Como eu estou me cuidando, qual é a minha rede de apoio, quais são as minhas referências, se eu me sinto preparada, se não, eu preciso pedir apoio, eu tenho que abrir mão, talvez, daquelas certezas, né? Que antigamente se dizia que o professor sabe tudo, ir para um lugar mais vulnerável de conhecimento e de que eu estou nesse processo também, né? Esse processo é novo dentro da escola, é novo na sociedade, é novo nas instituições, e a partir do momento que eu estou nesse posicionamento de alguém vulnerável, com certeza eu vou ser mais cauteloso, eu vou cuidar, eu vou até um limite aonde eu não posso ir, eu ainda preciso me preparar mais, eu não vou arriscar, né? Para que eu construa realmente um trabalho sólido, consistente, que surjam os frutos, né? Faça surgir os frutos que a gente espera, né? E consiga gerir as minhas emoções, né? Então, vale uma autorreflexão também, né? Tem algumas possibilidades, né, nas aulas de educação socioemocional, os círculos mesmo que o professor falou, ter momentos de escuta, né, essa escuta ativa que ele falou, isso ajuda a gente a conhecer a história desses alunos, ajuda a gente a conectar todo o grupo com a humanidade do aluno, e a gente se reconhece no outro, isso é muito importante, para que a gente consiga construir juntos soluções criativas, resolução de problemas criativos, e que vão me ajudar a perpetuar, né, essa prática até que isso se torne natural. Eu acho que, não sei se eu sou descrente, mas, assim, numa visão bem pé no chão, talvez a gente não veja os frutos disso, eu acredito que ainda não. Mas a gente faz hoje esperando que as próximas gerações tenham contato com esse universo novo, né, que está se abrindo, que é tão desafiador. Eu encerro a minha fala, espero ter podido contribuir de alguma forma, com um vídeo, um pequeno vídeo. Eu vou interromper aqui para eu poder dinamizar o compartilhamento, porque ele tem imagem, e aí vocês só coloquem, por gentileza, para mim, no chat, se vocês estão ouvindo e vendo bem. Deixa eu ver aqui se ele tá, se eu não fechei. Bom, interromper, deixa eu passar para baixo. Dani, eu nem vi se você fez o sinal para mim de que o tempo estava acabando. Você está dentro do seu tempo. Eu estou dentro do meu tempo? Eu nem vi, porque eu estava compartilhando aqui, e aí reduz o número de pessoas na tela, mas então eu não comi. Opa, deixa eu pausar aqui, peraí. Você tem aí cerca de uns 9 minutinhos, tá bom? Então, ok. Vai dar tempo de passar o vídeo, se alguém quiser compartilhar
alguma reflexão, contribuir de alguma forma, eu estou aberta também. Eu acho que eu vou ter que interromper de novo para eu colocar dinamizar, otimizar aqui o som. Estão conseguindo ver? Sim? Me digam se vocês estão conseguindo ouvir. Então, esse vídeo, eu acho que é para mim, enquanto educadora, enquanto alguém interessada nessa transformação social aí, acho que ele diz muito e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Conseguem ver a tela? Só me deem um feedback, por favor, para eu ficar tranquila aqui. Acho que para mim está carregando ainda, tá? O título, né? Canção dos Homens. Ah, sim, eu não pus para tocar ainda, mas vocês estão vendo, né, o título? Sim. Tá, então eu vou colocar aqui para reproduzir, tá? Agora vocês estão vendo a imagem? Quando sua alma está para ir-se deste mundo, a família e amigos aproximam-se e, igual como em seu nascimento, cantam a sua canção para acompanhá-lo na viagem. Nesta tribo da África, há outra ocasião na qual os homens cantam a canção. Se em algum momento da vida a pessoa comete um crime ou um ato social aberrante, o levam até o centro do povoado e a gente da comunidade forma um círculo ao seu redor. Então lhe cantam a sua canção. A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, é o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejos nem necessidade de prejudicar ninguém. Teus amigos conhecem a tua canção e a cantam quando a esqueces. Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes ou as escuras e Então, assim, eu termino a minha fala, né? Eu espero ter podido contribuir de alguma maneira e, novamente, agradeço o convite, fico aberta aí para a gente dialogar, se quem quiser dialogar. Obrigada, Águida. Eu acho que, da mesma forma que a fala também do professor Ney trouxe algumas inquietações, a sua também. Eu fiquei pensando aqui, se hoje eu tivesse que definir
conectar, é mais do que verbo, ação, sabe, sentimento, é até difícil, né, de definir pela própria dimensão do que você trouxe para a gente pensar, e pensar as nossas práticas na escola a partir, né, dessas concepções, né, das que nós fomos formados, né, e hoje no papel de formador, como é que nós atuamos, né? Então, acho que esse exercício é muito importante, né? Você trouxe isso, problematizando essa questão para a gente, né? Da comunicação também não violenta como uma metodologia muito importante, potente, né? A gente está aí experimentando, vivenciando, precisamos estudar mais, nossa prática precisa ser nosso objeto de estudo, né? Enfim, até o professor Ney falou dos parâmetros curriculares nacionais, me veio também na fala da Águida, que estava muito presente nos parâmetros a questão da manifestação de ideias, sentimentos, opiniões como conteúdo, né, dentro das áreas do conhecimento. Então, assim, se apropriar disso, ainda a gente precisa avançar mais, né? Mas, bom, eu estou saindo com mais questões do que eu cheguei. Eu acho que isso cria um movimento, acho que essa é uma intenção boa, né? Da gente repensar mesmo, ressignificar essas práticas, né? Perceber esse aluno como sujeito, né? Dar voz, dar vez, né? Ô, Dani, isso que você compartilha, eu também sinto, né? Também sinto, esses questionamentos me inquietam, né? Mas, não sei, eu acho que a nossa preocupação maior seria ter respostas, todas as respostas, né? Mas a gente está num processo aí. E entender que a dúvida faz parte do processo e que o erro deve ser honrado no processo também, né? Nessa escola que abomina o erro, né? E que pune o erro, a gente entender que o erro traz muito aprendizado. Então, quando eu vejo muitas pessoas, hoje a gente está com 25 aqui pessoas ligadas à educação em algum nível, né? E pessoas falando e refletindo sobre essa transformação, isso me dá uma grande energia, assim, e entender que a gente tem uma rede de apoio, né? E que a gente precisa encontrar pessoas que também queiram rede de apoio e a gente ir trocando experiências, que eu acho que tem uma necessidade do conhecimento teórico, a fundamentação teórica, o acadêmico, de maneira alguma diminuindo a importância, mas a gente está indo para um campo experimental também, pensando que até agora essa prática não era comum. Então, a gente entender que a gente vai sair desse lugar bem seguro de professor que domina esse conhecimento para a gente falar de aspectos que são muito subjetivos, vividos em intensidades diferentes, de formas diferentes, com gatilhos diferentes para cada aluno que a gente, com cada aluno que a gente encontra, né? Então, isso já nos traz um pouco mais de tranquilidade, no sentido de que eu não estou sozinha, e é isso mesmo, tá tudo bem ficar inquieto, tá tudo bem em algum momento eu não conseguir fazer do jeito que eu gostaria, mas o que eu posso fazer, né? Não parar no medo, porque isso causa medo, né? Porque talvez a gente vai esbarrar em questões que são muito sérias e que a gente vai ter que mobilizar muito mais pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente acreditar que no meio dessas muitas pessoas vão ter outras que também buscam por isso, por essa mudança, né? Então, aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer, né, os participantes que estão aqui, tem profissionais da rede, da nossa rede aqui, da nossa diretoria, né, minha parceira, também supervisora de ensino, chegando agora na gestão regional do Conviva, a supervisora Ana Carla, né, e
Então, assim, isso também alimenta, né? Quanto mais pessoas, né? Mais inquietações, mais questões, mais boas perguntas, né? O professor Ney pediu a palavra, professor? Uhum. Daniela, posso, é só para fazer alguns complementos que na própria fala da Águida, já agradecendo pela exposição dela, algumas coisas só para lembrar, eu concordo com a Águida que talvez a gente não veja isso muito, e talvez não haja um grande tempo de paz, né, da tal paz, mas essa discussão de cultura de paz, ela é a discussão do século XXI. Não tem mais como fugir dela. Então, todas as pessoas que são machistas, misóginas, que eu coloco depois naquele slide, não vai dar tempo, mas eu penso em algumas pessoas, quando eu construo aquele slide, né, pessoas importantes no país, mas que mostra o seguinte, veja, essa prática, ela é mais do que multidisciplinar, ela é transdisciplinar. Ela está sendo construída, ela vai vazar das disciplinas, a cultura de paz. Por isso que ela mexe tanto com todo mundo. Por isso que eu digo assim, aqui a maior parte do grupo aqui é feminina, é mulher. A gente escuta muito isso. Essa coisa de paz é coisa de mulher. Coisa não sei do quê, né? Os cursos que eu dou, normalmente, no 80% é mulher. Então, veja, é transdisciplinar. A questão do currículo oculto que você falou, Daniela, veja como ele é, vamos dizer, cada vez ele está menos oculto. Por quê? Olha só essa historinha bem rápida. Em 2009, o Paulo Paim fez essa lei de cultura de paz, mas ficou parada. Ele fez uma avaliação de violência na escola, tá? Ficou parada no Congresso. Mas daí, em 2013, foram aprovadas diretrizes curriculares nacionais da educação em direitos humanos, ainda no governo Dilma. Embora direitos humanos, ele acaba tendo um delay com a questão da cultura de paz, porque ele vai muito para a questão afirmativa, e daí parece que é muito enfrentamento, e daí parece que acha que as coisas não combinam, mas elas combinam, sim, pelo viés do discurso da dignidade humana fundamental. Depois disso, no Plano Nacional de Educação, em 2014, apareceu a lei do Paulo Paim, só que não em forma de lei, no PNE. Depois disso, em 2015, a lei anti-bullying. Em 2017, a Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação, criou uma comissão parlamentar especial de cultura de paz para discutir a lei de novo, reviver a lei. E daí, nisso, a gente mobilizou, na época, vários grupos de várias universidades que trabalhavam com isso, porque a gente tinha a seguinte sensação, olha lá, Agda, que a gente estava fazendo um monte de coisa, mas que a gente ia ficar para sempre fazendo aquilo e parece que não... Daí a gente, assim, vamos para um outro nível aqui de provocar as políticas públicas nesse sentido. E daí foram audiências públicas, 4 ou 5 audiências públicas em Brasília, 2017, ali, em 2018 foi aprovado na LDB. Então, LDB, BNCC. Então, hoje a gente tem, por exemplo, se for feito um trabalho nesse ciclo, na diretoria de ensino, enfim, com a cultura de paz, quando muda o gestor, ao invés de simplesmente jogar fora, que eu vi acontecer em alguns ciclos na minha vida, porque não estava na LDB, não estava em nenhum lugar, ele pode até dizer assim, não, vou fazer diferente. Esse faziam assim, vou fazer de outro jeito. Mas está lá que é o trabalho... Então, por isso que eu digo, está na pauta. E junto com a Agenda 2030, está cada vez mais forte. Então, a gente vai viver muito isso nos próximos anos. Por isso que a gente precisa ter recursos humanos bem formados. E daí eu diria assim, conceitualmente e não teoricamente, que eu faço essa distinção, né? Conceito-chave, elementos-chave, como eu trouxe nos quadros ali, mas com esse desenvolvimento humano forte. E daí, para fechar, para encerrar, eu diria assim, que a grande chave disso está na formação continuada. Porque esperar que as universidades mudem, porque as universidades públicas, elas são muito fechadas, demora muito o processo. As privadas têm feito boas coisas até, porque elas abrem disciplina de seminário aqui, um negócio lá, elas ainda estão ventilando mais essa discussão. Mas é um processo ainda lento para se chegar. Eu digo pela minha universidade, porque eu trabalho com isso aqui, oriento mestrado e doutorado nessas áreas, mas as licenciaturas ainda não têm um espaço mais forte para isso. Porque é muito fragmentada, muita verdade já desses campos das cegueiras do conhecimento que Edgar Morin fala, da especificidade da ciência. Então, eu diria que a formação continuada, nos próximos anos, ainda é chave nesse processo, porque ela vai atuar. Então, qual que seria o movimento? É o que a gente tem feito aqui em Ponta Grossa, em algumas cidades onde a gente pode conversar, dialogar,
criem seus referenciais curriculares, pensem em propostas, organizem isso, troquem experiências nos sistemas, nas redes, nas escolas, uma experiência endógena, né, do que é feito. O caminho é esse mesmo, é correria. Quando aprovaram a lei, as pessoas disseram assim, Ney, então o trabalho do NEP desses anos todos, agora pode descansar um pouco. Eu falei, não, agora vai começar o problema. Tem um monte de gente disputando o campo. Inclusive, daí eu acho que até a nossa colega saiu, Arlete, né? Mas, gente, é assim, por exemplo, eu não tenho, de verdade, fica bem claro, acho muito importante as práticas restaurativas, mas eu tenho uma orientanda que é da área do direito, está estudando formação do direito. Eles passam 5 anos discutindo só quem ganha perde. Então, eles têm uma formação, e os cursos não têm nem direitos humanos ainda como eixo central da maior parte dos cursos. Daí eles saem dali com todo esse treinamento, não achei emprego, vou fazer um curso lá de justiça restaurativa que está na moda. E daí vai lá e apresenta numa escola. É isso que eu estou dizendo, é esse cuidado que a gente deve ter, não o rótulo ou formal, mas um conjunto que diga assim, eu tenho experiência, a Águida já trabalha em escola, tá lá, eu consigo fazer isso tanto para a questão da privada, pública, trabalhar com essas tensões, é esse o processo, tá bom? E nisso eu já agradeço bastante vocês, e muito obrigado, viu? Muito obrigado, Fátima, colegas, é uma alegria poder dividir com vocês, compartilhar, estou sempre à disposição no que for preciso, tá bom? Obrigada, eu passo a palavra para a Fátima. Ô, Dani, eu posso só fazer uma rápida colocação aqui? Isso que o professor falou, posso? É rapidinho mesmo. Pode dar em seguida, a Fátima já, tudo bem? Já tudo bem, pode. Fátima? Professor, isso que o senhor falou, né, é um processo, o trabalho é arregaçar as mangas mesmo, né, a formação continuada, e assim, como professora, né, da sala de aula, eu vejo que tem pessoas da direção aqui, Secretaria de Educação, né, uma coisa que eu acho que ajuda bastante, né, uma prática que ajuda bastante a trazer essa responsabilidade para toda a equipe, não só para o professor de educação socioemocional, porque senão a gente vai continuar abrindo e fechando gavetas na mente desse aluno. Agora a gente parou de falar de habilidade socioemocional e agora a gente vai falar de novo na semana que vem, nos próximos 50 minutos. Oferecer formação continuada dessa natureza para toda a equipe, né? Demonstrar para essa equipe que não adianta mais eu ter todo o conhecimento acadêmico se eu não tenho formação humana. Não adianta mais, não cabe mais, e como o senhor falou, posso espernear, posso esbravejar, posso chorar, posso fazer birra, mas está lá, né? Precisa ser feito. Quando a equipe tem consciência disso, o trabalho flui muito melhor de maneira transdisciplinar. Muito mais, isso transborda para a família, vai transbordar para a comunidade. Agora, se for uma andorinha dentro da escola, como diria o ditado, não vai fazer verão, não vai dar, né? Então, é só esse comentário que eu gostaria de trazer. Quer? Tá. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a Águida, a Daniela e o Ney. Eu me senti muito honrada de estar aqui com vocês e pensar assim que quando eu e Débora pensamos nessa atividade aqui do seminário, né, como vocês, para mim, fizeram uma conexão maravilhosa, né, assim, vejo que muita sintonia na fala de vocês. E eu queria pegar algumas coisas, assim, não é complementar, mas para a gente pensar um pouco, né, nesse caminho. A professora Lia, lá do Palas, né, que é uma grande idealizadora da cultura de paz, fala, né, numa das falas dela que me chamou muita atenção, foi assim, quando a gente vai percebendo que o que está aqui não dá conta mais das nossas aspirações humanas, né? Então, acho que esse é um primeiro passo importante, né? Que eu acho que quando a cultura de paz vem com novas perspectivas dessa sociabilidade, da nossa coletividade, né? Como nós vivemos, então, assim, ela não dá conta. Vamos honrar o que foi possível construir até agora, né? Porque é em cima desse percurso da humanidade é que nós vamos poder construir o novo, né? Então, nesse sentido, uma outra fala de um seminário do Cacá Verá, que ele fala em inclusão, né? Assim, como é o nosso desafio de olhar para o que foi feito, né? E falar assim, não dá mais conta, nós precisamos de novas práticas, ainda vamos reproduzir, acho que isso vai acontecer, mas essa ideia de que isto não dá conta mais, eu preciso de me abrir para o novo, né?
E aí eu fui ouvindo a sua fala, professor Ney, fui muito lembrando do SUS, né? Porque eu sou formada no SUS desde sempre, e vendo esse percurso no SUS, né? Assim, quando na minha residência eu estava dentro, dialogando com dos ideólogos, né? E depois, quando eu vim para a prática, falei, nossa, mas tudo aquilo que a gente pensou, os desafios que a gente tem, né? Porque o que estava lá nos princípios constitucionais do SUS, trazer isso para a prática, era o grande desafio, e o desafio era na formação, né? A gente trazia os profissionais para o SUS, formado no modelo que a gente chama modelo assistencial, curativo, biológico, né? E a gente queria uma prática integral, olhando para o social. Então, eu vejo que a gente está no mesmo desafio, né? E eu acho que o grande desafio, que eu concordo também que a gente precisa investir na formação, né, das pessoas, a educação permanente é fundamental, e que a gente possa olhar, que eu acho que o grande desafio é assim, temos uma utopia, temos uma imagem objetiva a ser alcançada, né? Então, acho que mesmo que a escola, na minha opinião, ela traga uma prática restaurativa, que ela traga uma CNV, né, assim, mas ela tem essa imagem objetivo aonde ela quer chegar, né? E o uso dessas práticas pedindo outras, né? Nós vivemos aqui no sistema de saúde também, né? Assim, vindo propostas maravilhosas, mas desconectada da onde eu quero chegar. E aí, de repente, elas morrem, né? Nossa, então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, aquilo lá não quero nem ouvir falar mais. Né? As pessoas enjoam, não percebem as conexões que são necessárias fazer, o que eu tenho que agregar mais, né? Aquilo não vai dar conta do todo, o que eu preciso agregar mais, porque eu tenho, né, uma imagem objetiva para onde eu quero chegar, né? Então, nesse sentido, eu penso assim, que eu acho que essa ideia do seminário, né, eu agradeço muito vocês terem topado, ainda é essa ideia mesmo, vamos trazer pessoas, vamos conversar, vamos ver por onde começar, né, como é que a gente pode atingir mais pessoas que possa, aos pouquinhos, né, fazer essas pequenas mudanças, porque a mudança, tem uma outra pessoa que agora não estou lembrado o nome, a dificuldade da gente processar a mudança, porque a gente não tem massa crítica suficiente. Então, vem a coisa, as pessoas não compreendem, não tem massa crítica, aquilo cai por terra. A gente já viveu isso com as constelações, já viveu com a terapia comunitária, com círculos de paz, círculos restaurativos, mas são, na minha opinião, ferramentas potentes. A questão é que elas são usadas, muitas vezes, um recorte, né? Como se aquilo fosse dar conta de tudo, e ela não vai dar, né? Então, eu vejo que, eu acho que esse percurso, da importância da gente formar a massa crítica, né? De ser assim, isso não dá conta, eu honro o que foi feito, reconheço, mas nós precisamos dar um passo à frente, né? Senão, o que está aí não nos satisfaz mais, eu acho que a sociedade não se satisfaz. Eu atendo na saúde, questões de violência, e eu fico assim impressionada assim com o esfacelamento da convivência familiar, as questões da escola. Eu falei, nossa, o que a gente tem que fazer? Parece que a gente trabalhando há tanto tempo, e na verdade parece que a gente só vê as questões piorarem. Quer dizer, não dá, assim, as respostas não satisfazem mais e a gente precisa reinventar. Então, nesse sentido, eu vejo muita fala de vocês, uma conexão muito profunda, né? Essa imagem objetivo, aonde eu quero chegar, o que eu preciso incluir, e o dia a dia, né? Como é que eu vou construir nessas opções, né? Mas a gente não se deslocar de onde eu quero chegar é fundamental. Olha, isso aqui dá conta disso, mas não dá conta do todo. O que mais eu preciso fazer? O que eu posso incluir aqui? Que conhecimento, que saber, que prática eu posso? Eu acho que aí a gente vai fazendo processos de mudança. E eu acho que leva alguns anos mesmo, né? Eu acho que não vou ver, eu acho que a minha neta talvez. Eu imagino assim, mas eu acho que a gente está lançando as sementes aqui, né? O seminário tem essa ideia de lançar sementes, né? Que vai cair alguns terrenos férteis, outros não tanto, mas em algum lugar vai germinar novas ideias, novas proposições, né? Eu estou muito agradecida, me sinto muito nutrida, assim, feliz com esse encontro, né? Assim, para mim fez muito sentido mesmo, podendo dialogar também com a minha trajetória
dentro do Sistema Único de Saúde, sim, fico... Estamos caminhando e precisamos caminhar juntos, né? Eu acho que é isso. Bom, obrigada, Fátima. A gente aí já está chegando, né? Aham. Pertinho do final, mas eu acho que a gente pode sair daqui com, né? Nós estamos saindo daqui com muitas questões que a gente pode pensar sobre isso, né? Aham. E continuar esse diálogo. A doutora Ana Carla colocou que na formação do profissional da saúde também é o mesmo desafio para temas interdisciplinares, violência, abordagem na saúde, rede, diversidade sexual. Esse mesmo desafio, né, é o que nos une, né, enquanto política de atendimento, né. Eu saio desse encontro muito grata, né, por esse diálogo, por essa aprendizagem, né, e agradeço, né, a todos os integrantes do Núcleo Viva a Paz, que também fomenta essa, né, essa inquietação, essa busca. Tá? Muito obrigada. Obrigada, professor Ney, obrigada, Águida, obrigada, Débora, Fátima, os colegas aqui, profissionais das diversas áreas, tá? Muito obrigada pela participação. No chat tem um link da lista de presença, tá? Muito importante, né? Fala da palestra amanhã, né? Tá? Fátima... Eu estava com o microfone aberto aqui, tentando aqui costurar alguma coisa com a Débora, desculpa. Depois, na hora que você terminar... eu quero estar aí também costurando. Estamos te aguardando. Mas muito obrigada. Eu queria também, assim, agradecer, né, e falar do quanto que a gente tem que estar aberto a se reinventar, né? Porque se a gente também não se revisitar nos nossos preconceitos que a gente vai aí definindo, né, no nosso dia a dia, a gente não consegue fazer as mudanças necessárias também para pensar nessa mudança aí de cultura, né? Nesse reavaliar. Então, a escola também tem que dizer, né, em algum momento, assim como a saúde, né? Eu tenho que sair sentir esse desconforto de sair desse espaço que está confortável, mas não está suficiente nesse momento para poder reinventar para outras coisas, né? E queria aproveitar e deixar o convite também, né? Amanhã o seminário vai continuar com esse tema também dentro da pedagogia, uma palestra da professora Carmen sobre errar faz o humano, né? A Águida falou, trouxe um pouco a questão do erro, né? Assim, dessa questão do erro que é importante na nossa construção, e ela fala assim com muita propriedade disso, e acho que vai ser muito, muito rico para quem puder estar conosco, né? Eu acho que é um convite. Eu deixei também o link aqui no chat, vou colocar de novo para quem não viu. Professora Águida, se quiser fazer a consideração final, a gente vai fechando. Obrigada, viu? Eu gostaria só de agradecer a todos vocês, agradecer o convite mais uma vez, o contato da Fátima. Eu, quando participo desses encontros, com certeza eu saio muito mais cheia de questionamento do que de respostas. E aí, no processo, a gente vai encontrando as respostas, vai encontrando pessoas, vai compartilhando experiências, e isso vai nos formando também enquanto profissionais comprometidos e responsáveis, né? Acredito que nós somos privilegiados de estarmos pensando aqui sobre isso e temos a condição de alguma forma, contribuir para que essas mudanças aconteçam. Então, eu sou muito grata, que venham outros encontros, outras reflexões, e que a gente possa, sim, ser uma rede de apoio, né, unindo saúde, educação, todas as dimensões sociais aí, para que a gente consiga transformar. Muito obrigada, até o próximo. Tá.
Então, assim, encerrando assim, com um agradecimento assim, muito especial, vocês três, né, que toparam estar com a gente, a todos que nos acompanharam aqui na sala, né? Como a Débora falou, a gente está divulgando nossa programação no Facebook, se alguém ainda, né? Todo dia a gente posta lá a programação para o próximo dia. Né? Vamos trabalhar também a questão da economia solidária e sustentável, que eu acho que é um tema fundamental na sexta-feira, né? Já no encerramento, e realmente essa gratidão por vocês, e feliz também por estarmos juntos, né? Teve um seminário que nós convidamos uma palestrante, chamada Elisa Guerra, ela falava, temos que pensar global e agir local, né? E eu acho que dessa pequena prática local é que a gente vai podendo fazer as transformações. Eu acho que esse encontro feliz aqui entre nós, né? Me deixa muito honrada de estar com vocês e realmente feliz e agradecida por saber que nossos corações batem em sintonia, né? Eu acho que isso que conta, e eu acho que a gente possa fazer reverberar em outras pessoas. Agradeço a Débora também, e ao gatinho que está aí, que veio nos acompanhar aqui, tá certo? Então, eu desejo a vocês uma excelente tarde, uma noite de descanso e de boas reflexões, e que a gente possa encontrar muitas outras vezes. Obrigada, Daniela, também. Tá? E a gente se encontra, Aqui a gente se sempre. encontra. Me Tá certo? desculpem, ele veio pedir para eu abrir a porta. Já faz tempo que ele está querendo que eu abra a porta aqui, eu não dei bola, ele pulou. Abra ou abra, né? Tem que Eu vou abrir abrir. agora. Tchau, gente. Tchau, Até gente. Boa mais. tarde. Tchau. Até a próxima. Tchau, Até. tchau. Vai estar logo disponível no YouTube, tá bom? Esse encontro.